Prontinho. Agora, deixa eu reduzir aqui. Então, ótimo. Então, todo mundo que está aqui, todos que vão entrar e quem vai assistir depois, são pessoas que estão interessadas em cuidar mais da saúde, estão interessadas em ter um intestino saudável, já entenderam que o intestino é a chave, né, para que a gente venha a ter uma saúde muito melhor. A gente poderia até dizer uma saúde perfeita, porque se o intestino estiver perfeito, dificilmente essa pessoa vai ficar doente, porque o intestino funcionando muito bem, a imunidade vai estar muito boa e a parte cerebral vai acompanhar isso. Então, o intestino é uma grande chave, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre, vou passar aqui o slide para vocês. A gente vai falar um pouco sobre o tema bastante abordado, que é o Outubro Rosa. Então, muito se fala sobre a prevenção de vários tipos de doença, principalmente do câncer e do câncer de mama. Então, o que eu quero passar para vocês é uma visão da saúde integrativa e o que é prevenção de câncer. Todo mundo está sujeito a qualquer tipo de doença. Então, existem quantos tipos de doença, quantos tipos de disfunções que pode acontecer dentro do nosso corpo. Então, todos estão sujeitos. Todos nós estamos morando no planeta Terra. E o planeta Terra é um planeta que, infelizmente, está muito intoxicado. Deus fez tudo perfeito, mas o homem conseguiu estragar. Então, a gente vê o ar poluído, as águas poluídas, a terra poluída, então os alimentos estão poluídos, os animais estão poluídos. Então, a gente fica assim, meio sem saber para onde correr, o que que eu faço para conseguir ter um pouco mais de saúde. Então, existe alguns manejos que a gente utiliza para poder melhorar essa condição. Mas a gente não pode querer fugir do planeta Terra. Nós estamos aqui. Então, muitas coisas nós estamos sim sujeitas, porém outras a gente consegue minimizar os riscos e outras a gente consegue evitar. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento geral para que a gente possa fazer alguma coisa por nós. Ao invés de ficarmos esperando que alguém venha salvar a nossa saúde, nós temos que ter essa responsabilidade e não delegar isso para outro. Então, as pessoas procuram um profissional achando que ele vai ter uma pílula mágica e vai resolver o problema dela. E ela não quer fazer nada, não quer fazer a parte dela. Mas na terapia integrativa, a gente ensina o paciente a ele mesmo gerenciar a sua própria saúde. Ninguém vai estar mais preocupado com você do que você mesmo. É você que sabe o que você sente, é você que sabe se você está com dor, se não está, se essa dor é suportável, se não é. É você que sabe se é gostoso ou se é ruim ficar sem dormir. É você que sabe, está na sua pele. Então, médico nenhum vai estar mais preocupado com você do que você mesmo. Então, por isso a importância de despertar todos, né? A minha intenção era que todos fossem despertos para poder entender isso e tomar as rédeas da própria vida e começar a gerenciar a vida, tá? Então, a gente vai falar basicamente sobre o que é a prevenção dentro da saúde integrativa. Então, a primeira coisa é que diagnóstico médico não é destino. Então, o que o médico disse não é o seu destino. Aí o médico falou que eu tenho diabetes, agora eu vou viver com isso para o resto da vida. O médico disse que o laudo deu câncer, então agora eu vou viver com isso até eu morrer. Não, não é assim que funciona. Primeiro, porque a última palavra sempre vem de Deus. É sempre Ele que define. Então, a última palavra é dele. Não importa o que o homem diga, não importa. Eu sou profissional da saúde, mais 500 milhões de profissionais da saúde. Se todo mundo disser que não,
e ele disser que sim, fica anulado o que todo mundo falou. Então, a última palavra é dele. Então, por isso que diagnóstico nunca vai ser o destino de ninguém. E segundo, porque nós podemos fazer muitas coisas pela nossa saúde. Nós não estamos presos a um único protocolo de tratamento da medicina convencional. Hoje nós sabemos que existem várias formas da gente tratar, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E isso anula o que a medicina faz? De forma alguma. A gente tem hoje vários tipos de terapias, justamente para que todas andem de mãos dadas, uma apoiando a outra, para que quem vem ganhar com isso? Nós, né? O nosso corpo, a nossa saúde, nós vamos ganhar com isso. Então, eu preciso me contentar que só existe uma quimioterapia, só esse tipo, é só isso que eu vou fazer. Eu tenho que aceitar que vai cair todos os cabelos, que vou ficar fraca, e que a pessoa vai ficar vomitando e que vai ficar passando mal até o corpo não aguentar mais? Não, a gente não precisa mais disso. Hoje nós sabemos que é possível fazer a químio e trabalhar com terapias integrativas para poder apoiar todo o sistema corporal, para que tudo venha a funcionar muito melhor. Então, é muito bom a gente saber que existe todas essas opções. Isso abre a mente. Isso faz com que a gente não se sinta na mão de um único profissional que tem um único tipo de tratamento, não é verdade? Então, isso que eu procuro levar para todos, para que todos venham entender. Hoje, né, no Brasil, eu vou falar mais, estou falando aqui, escrevi câncer de mama e câncer de útero por causa do Outubro Rosa, mas a gente pode colocar todos os tipos de câncer. Então, hoje no Brasil, entre câncer de mama e de útero, a gente tem muito mais de 600 mil mulheres diagnosticadas por ano, muito mais que isso. Tá? Em 2022, dava 660 mil. Você tem noção do que é 600, vamos colocar aí, 1 milhão de mulheres que pega o laudo e 1 milhão de mulheres, a maioria, pensa que aquele diagnóstico é o destino. A maioria, na hora que pega um diagnóstico desse, se sente sem chão. Não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque muitos não conhecem a Deus. Muitos não sabem que a última palavra vem dele. E por falta de fé, acaba se apegando ao diagnóstico. E ela mesma determina que o diagnóstico é o destino dela. Então, vocês têm noção? 1 milhão de mulheres, quantas que na hora que pega esse diagnóstico e fala assim, isso aqui é muito difícil aqui, no plano terreno. Para Deus, isso é muito simples de resolver. E dentro do plano terreno, eu tenho essa ferramenta, essa outra, essa outra, essa outra, mais a que o médico passar. Quantas vão olhar o diagnóstico com essa visão? Infelizmente, são poucas. E cabe a nós, eu que sou da área da saúde, você que está aqui hoje nessa aula, ajudar outras pessoas, falar que existe sim solução para muitos tipos de problema e que diagnóstico nunca foi nem será destino para ninguém. Então, a pessoa vai, recebe esse diagnóstico, e aí muitas, é como se a vida acabasse ali para ela naquele momento, né? Mas existe sim um caminho para se percorrer antes do médico. Então, a pessoa tem um caminho, ela tem alguma coisa para fazer antes que receba esse diagnóstico. E o que acontece é que as pessoas vão fazer um exame e chamam o exame de preventivo. Então, eu vou fazer um exame, vamos supor, de mamografia, tem gente que faz isso todo ano, e ela fala assim: eu estou fazendo um preventivo.
ela leva a vida de qualquer forma, tem um estilo de vida nocivo, tem pensamentos nocivos, tem pensamentos e relacionamentos tóxicos, não perdoa ninguém, cheia de ressentimento, cheia de mágoa. Aí ela faz mamografia e diz assim: ah, fiz meu preventivo esse ano, achando que isso está resolvendo o problema dela. Vocês conseguem entender que isso é muito raso? Que isso, eu diria até que é falta de discernimento. E as pessoas acreditam nisso. Eu atendo pessoas diariamente. E tem pessoas que falam para mim: eu faço preventivo todo ano. Todo ano eu faço preventivo de câncer. E eu não tenho nada. Então é assim, é um ledo engano, né? Isso não é preventivo, isso é apenas um diagnóstico precoce. Ele consegue diagnosticar se o câncer já iniciou lá, naquele ano, ou se ele vai iniciar no outro ano. E aí, claro, vai facilitar o tratamento isso, mas isso não é preventivo. Preventivo é o que você faz antes de chegar na mamografia. É esse caminho que nós todos precisamos aprender a percorrer. Então, o que leva uma pessoa a desenvolver o câncer? Como eu falei, né, nós estamos vivendo num planeta intoxicado. Então, o câncer, tanto de mama, de útero, como de qualquer parte do corpo, ele é multifatorial. Não existe um único causador do câncer. Um conjunto de coisas que vai levar o corpo a tamanha disfunção. Então, é um conjunto. Então, hoje, eu não vou conseguir explanar para vocês todas as formas que podem levar a gente ao câncer, mas eu vou falar algumas bastante importantes e que vai abrir a mente para que vocês possam fazer algumas coisas diferentes no dia a dia e possam fazer realmente um preventivo. Então, uma pesquisa recente, ela mostrou que a incidência de tantos casos de câncer nos últimos anos, ela mostra uma relação da modulação hormonal e o câncer, principalmente de útero e de mama. Então, a forma como os hormônios estão se comportando dentro do nosso corpo está fazendo com que portas fiquem abertas para surgir o câncer. Então, os próprios hormônios dentro do corpo tá criando uma condição para desenvolver a doença, tá certo? Então, existem dois processos que ocorrem dentro do corpo que eu quero explicar isso para vocês hoje. Eu vou falar a palavra correta, mas depois eu vou ensinar o que, que é isso. Pode ser por mimetismo molecular ou pode ser por um processo de aromatização. E vocês vão sair daqui entendendo bem o que é isso hoje. Por isso que eu disse que isso aqui não é uma live, é uma aula. Numa live aberta nem dá para a gente explicar, né, as coisas, né? Mas aqui vai ficar gravado, muitas pessoas depois vão ter acesso. Então vamos lá. Nós produzimos os nossos hormônios. Então Deus fez tudo perfeito, mas pode acontecer uma disfunção, pode acontecer um mimetismo molecular ou uma aromatização, e esses hormônios passam a ser nocivo para o nosso corpo. É como se fosse no processo das doenças autoimunes. A pessoa tem um sistema imunológico e esse sistema imunológico que era para defender o corpo, ele passa a atacar o próprio corpo. Então, quando acontece isso, então surge doença autoimune. Aqui no caso de câncer, então a pesquisa feita, os estudos que foram feitos, mostrou que o comportamento, a gente está falando principalmente do câncer de mama e útero, então o comportamento feminino modificou o comportamento hormonal e esses hormônios passaram a ser tóxicos para o corpo através do mecanismo de mimetismo molecular e do mecanismo de aromatização. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais o que, que é isso.
Então, o que que pode fazer os hormônios criarem essa disfunção ao ponto de chegar num câncer? Então, os hormônios dentro do corpo, eles são liberados e vai ditando o nosso comportamento. Você está nervosa, está irritada. Quando a gente está para menstruar, como é que fica, né? Não muda o comportamento? Então, os hormônios, eles fazem isso, eles mudam o nosso comportamento. Como é que você se relaciona? Você é aquela que está sempre brigando, sempre você dá a última palavra? Você é aquela que fala, não, tá tudo bem, o que vale para mim é a paz. Esse comportamento vai fazer a diferença dentro dos hormônios produzidos lá dentro das suas glândulas. Os distúrbios emocionais. Então, o humor faz mudar o hormônio. Então, você acorda, do jeito que você acordou, você fica o dia todo, ou qualquer coisa já faz alterar o seu humor. Então, você não tem um humor estável. Isso daí vai influenciar no seu comportamento vai gerar outros tipos de hormônio, tipo de alimento que se consome. Nós sabemos hoje que tem alimentos que vão favorecer a produção de hormônio, tem alimentos que vão destruir glândulas, tem falta de nutrientes que faz com que glândulas não funcionem. Então, tem pessoas que é adulto, mas quer se alimentar como criança. Eu não gosto disso, eu não vou comer. Criança que faz isso. Adulto se alimenta como adulto. Eu não gosto disso, mas eu preciso disso. Isso daqui eu vou precisar para poder fazer os meus hormônios, para poder fazer a minha máquina funcionar. Então, nós precisamos ser adultos na hora que a gente vai fazer o nosso prato. Não posso colocar no meu prato só aquilo que eu gosto, só aquilo que me dá prazer na boca. Depois que eu engolir, vai destruir minha saúde. Não posso. Ah, doutor, então eu não posso nunca comer o que eu gosto? Você pode comer o que você gosta, mas é de vez em quando. No dia a dia, a gente não come porque a gente gosta, a gente come para se nutrir. Então, a gente come para a gente viver, viver bem. Mas a gente não vive para comer. Então, a gente precisa começar a diferenciar isso daí. Por quê? Porque se eu como tudo que eu gosto, então eu vou acabar adoecendo. Porque tudo que a gente gosta é aquilo que é bom no paladar. E muitas vezes as coisas boas para a nossa célula não são tão palatáveis assim. Então, o tipo de alimento que a gente está habituado a colocar dentro do corpo, ele vai ditar se o nosso corpo vai fazer o processo de mimetismo molecular ou se ele vai fazer o processo de aromatização. Os produtos de higiene pessoal. Então, tudo que a gente passa na nossa pele acaba entrando dentro do nosso corpo. Então, se a gente passa produto ruim, toda aquela química ela vai entrar dentro do corpo. Se a gente utiliza produto cheio de parabeno, aquele parabeno ele vai entrar dentro do corpo. Nós não podemos nos enganar. Nós já sabemos hoje que o shampoo, o que tem ali dentro, ele entra no couro cabeludo, ele entra na corrente sanguínea e ele vai entrar dentro do nosso organismo. Então, todos os produtos de higiene pessoal, ele precisa ser revisto. É, eu tenho um estilo de vida, eu só uso produto vegano. Não, isso nem é estilo de vida. Isso aí é questão de saúde. É questão de saúde. Todos nós precisamos. A pessoa que precisa, que gosta de usar muita maquiagem, ela precisa procurar uma maquiagem limpa, livre desse nível de toxicidade. Eu, por exemplo, não uso maquiagem, eu só uso o lápis e o batom, só isso. Mas tem gente que faz todo um processo, eu acho lindo fazer aquilo. Acho lindo, as pessoas ficam bem arrumadas, bonitas. Eu acho lindo, eu não tenho paciência para aquilo, eu não gosto. Mas eu acho bonito quem faz. É quase um ritual fazer todo dia e consegue deixar o rosto mais fino, e é uma arte aquilo. É lindo. Mas aquela quantidade de produto que é colocada todos os dias, se a pessoa não souber utilizar os produtos bons, ela está só intoxicando o corpo dela. Pessoas que utilizam, até hoje ainda tem pessoas que utilizam o desodorante cheio de hidróxido de alumínio. Toma todo cuidado para não comer em panela de alumínio e passa o desodorante todos os dias com hidróxido de alumínio.
A gente já sabe que tem relação hoje desse dióxido de alumínio com câncer de mama. Já sabemos disso. E se não fizer o câncer de mama, ele vai ser depositado nas células e vai fazer Alzheimer. Nós já temos também vários estudos mostrando isso. Então, nós precisamos começar a rever o que, que a indústria está jogando, despejando em cima da gente. Então, existe desodorante que não tem hidróxido de alumínio? Existe produto limpo. Existem outras formas também da gente fazer a nossa higiene sem precisar. Eu não uso desodorante com alumínio já há mais de 20 anos. Então, existe. Tipo de água. As pessoas nem se importam, essa é a verdade, nem se importam com o tipo de água. Compra água, nem olha aquele rótulo. A nossa água precisa ter um pH básico. Você vai comprar uma água, então compra uma água que tenha um pH básico, um pH que o mínimo seja básico, seja 7, o mínimo. Ideal que seja 7,5, 8, 9. Quanto mais alcalina, vai ser melhor para a gente. Então, uma água ácida, ela vai trazer prejuízo e vai deixar um ambiente favorável para o câncer. Então, nós precisamos procurar isso. Vai comprar um filtro? Procura um filtro que vai deixar o seu pH básico, o pH da água básico. Aproveita, cozinha tudo que você for cozinhar com essa água. Então, é um cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida. Produtos químicos. Tem pessoas dentro de casa que têm um armário de produtos químicos com muito mais variedade do que na geladeira ou na despensa de comida. Despensa de comida serve qualquer coisa, mas para limpar a casa é um produto para o fogão, um produto para o banheiro, um produto para o azulejo, é um produto para o vidro, é um produto para o chão, é um produto para o carpete, é um produto não sei para onde, é um produto para roupa, é um amaciante para roupa, é um amaciante para passar roupa. Você imagina a quantidade de produto químico que essa pessoa entra em contato e achando que isso é inofensivo? Não é inofensivo, nem para ela, nem para a casa dela, nem para os pets dela. Não é inofensivo. Então, essa quantidade absurda de produto químico vai dar as condições para que o corpo dela faça mimetismo molecular ou aromatização, e vocês vão entender por quê. As pessoas que consomem álcool. Então, antigamente, quando eu fazia a avaliação e estava conversando com o paciente, falava assim: você tem o hábito de beber álcool? Ah, só em algumas ocasiões especiais. Ah, quando são essas ocasiões especiais? Ah, quando eu estou ali num casamento ou vou em alguma festa. Hoje as pessoas falam assim: olha, eu só bebo socialmente. Quais os dias? Ah, só a partir de quinta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo. E bebe até ficar bêbado. Isso não é mais socialmente, isso é alcoólatra. Não é socialmente isso. As pessoas estão adoecendo o corpo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A TV aprova, o próprio profissional de saúde não fala nada e deixa a vida que segue. Quando essa pessoa estiver doente lá na frente, ela vai tomar um monte de remédio, fazer cirurgia e resolve. Isso é prevenção. Não é verdade? É aí que começa o trabalho preventivo. Contaminação. As pessoas se contaminam de todas essas formas que a gente já conversou, sem contar as contaminações que entram, que a gente nem vê. Você senta na cadeira do cabeleireiro, passa tantos cheiros por você, porque tem várias cadeiras, cada um está sentado usando um produto químico, você nem vê o tanto que você está sendo contaminada. A pessoa está fazendo a sua unha, está fazendo a unha da outra, está todo mundo ali cheirando aquele monte de acetona, ninguém nem está percebendo nada daquilo. E a microbiota gastrointestinal sendo destruída por remédios, por antibióticos, por comida ruim, e a imunidade vai caindo cada vez mais. Então, olha as condições favoráveis para poder fazer com que ocorra uma disfunção tão grande
que o corpo não aguenta e acaba fazendo câncer. O câncer, antigamente, a gente dizia assim: fulano tá com aquela doença ruim. Nossa, você viu o cicrano? Meu Deus, tá com aquela doença maligna. E esse cicrano, esse fulano, era o primo do vizinho, tá? Que você ouviu falar. Hoje, a doença ruim, ela tem nome, ela é câncer. E todo mundo conhece alguém que tem ou que teve. Todo mundo. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que teve câncer ou que está com câncer. Por quê? Porque se tornou normal? Na verdade, nunca vai ser normal, né? Nunca vai ser normal isso. Mas se tornou comum. Porque as pessoas estão dando todas as condições para o corpo fazer isso. E nós já vimos uma listinha agora de coisas. Então vamos lá. Nos últimos anos, o comportamento feminino mudou bastante. Então, se a gente for ver como que a nossa avó se comportava, depois como que a nossa bisavó se comportava, a nossa mãe, nós, nossas primas e as filhas, então a gente consegue perceber que o comportamento feminino mudou muito. E esse comportamento modificado modificou a ação dos hormônios dentro do corpo. Foi quando a gente começou essa palestra hoje, a gente começou essa aula hoje falando sobre isso. Então, a mulher, ela evoluiu, né? Aqui, entre aspas. E aí, com essa evolução da mulher, a incidência do câncer, ó, subiu. E isso não é uma coincidência. Então, na época das nossas avós, não tinha tantas mulheres com câncer de mama, com câncer de útero ou com outro tipo de câncer. E como é que hoje a gente vê essa quantidade tão absurda? A gente viu dados de 2022, 660 mil diagnósticos por ano. E hoje pode colocar muito mais de 1 milhão por ano, tá? Então, é uma quantidade muito grande. Mas, em compensação, a vida da mulher mudou muito. Essa evolução feminina, ela trouxe um prejuízo na saúde. Porque a mulher hoje, ela ocupa cargos que antes era só masculino. Então, ela começou a ter uma competição que, na verdade, é desleal. Ah, doutora, você acha que a mulher é inferior ao homem? Não, de forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. Só que é desleal porque ela tem que competir ombro a ombro com o homem no mercado de trabalho, mas em casa ninguém faz o serviço dela. Ela continua sendo mãe, ela continua sendo esposa, ela continua tendo que administrar todas as coisas na casa, mesmo que ela tenha funcionário, é ela que administra. Ela tem que preparar o cardápio, mesmo que ela tenha uma cozinheira. Ela tem que estar atenta, ela tem que estar atenta aos filhos, a maternidade está na mão dela. Então é desleal, porque ela passou a ter uma sobrecarga muito maior. E quando vem com essa conversa de empoderamento, eu ainda acho mais horrível ainda, porque eu acho que a mulher pode trabalhar sim, se ela quiser. Não que ela tenha que trabalhar, que a obrigação esteja na mão dela. Não, ela trabalha sim, se quiser. É isso que eu acredito. Então, as mulheres hoje, elas têm que mostrar competência em tudo. E aí, isso faz com que os hormônios dela se transformem, mude o comportamento dela. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Não sei se alguém perguntou alguma coisa. Ana Maria, legal, você que fez o protocolo, que bom, minha linda. Seja bem-vinda mesmo. A mulher está sobrecarregada, Luciana? Isso é uma verdade. Sobrecarregada mesmo. E o que acontece é que muitos homens, eles acabaram se apoiando nisso e deixando a mulher sobrecarregada. E a mulher está se sentindo assim, uma guerreira heroína, e vamos para frente e está esquecendo que o corpo dela não está sendo cuidado como deveria. Aliás, ela nem tem tempo, né? Nem tem tempo. Você vê mulheres que cuidam de todo mundo, que cuida de tudo, mas não cuida dela.
Ela não tem tempo de cuidar dela, não. E ela não pode ficar doente, né? Ela não pode, por quê? Porque ela tem muita coisa para fazer. Ô, querida, que bom, que bom. Fico feliz que vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, que estão gostando, estão entendendo, né? Então vamos lá, vamos ver como que esses hormônios se comportam. Vamos lá. Os hormônios não conseguem entrar na nossa célula. Então eles são modificados, se tornando nocivo para o corpo. Então se torna um hormônio patológico. Aquilo que era para ser bom, ele fica ruim. Então, com todas essas modificações, com todas as contaminações, a glândula faz o hormônio. Só que o hormônio não consegue entrar dentro da célula. Então, o que eu quero que vocês entendam? A célula que tem o receptor para o hormônio entrar, esse receptor é como se fosse uma fechadura. E o hormônio, ele é a chave. Então, o hormônio não consegue entrar em qualquer lugar, ele tem que entrar naquela fechadura. Então, a célula, ela tem várias portinhas. Ela tem uma portinha para entrar o selênio, uma portinha para entrar a vitamina A, uma portinha que chama GLUT4, onde entra a glicose, e ela tem uma portinha onde entra o hormônio. Quando a pessoa tem o ambiente todo contaminado e desfavorável, então vai acontecer um processo em que o hormônio não consegue encaixar naquela fechadura, porque a fechadura ela fica obstruída. Então, olha só que interessante. A gente chama de processo de aromatização. Então, as células, ela tem um processo que se chama histocompatibilidade. É essa fechadura. A célula tem a histocompatibilidade, ela tem a fechadura. E o hormônio tem a chave. Nós estamos falando de hormônio, mas todos os nutrientes, cada um tem a sua chave. Ninguém consegue chegar e entrar dentro da célula através dessa chave. A indústria química, ela estuda para fazer com que os produtos que ela inventa entre dentro da nossa célula. Então, ela imita a chave para que a chave possa entrar nas fechaduras. Os remédios também são feitos assim. Então, cada célula nossa abre para um determinado nutriente, seja uma vitamina, seja um mineral, seja um hormônio. Então, como por exemplo, o pâncreas, ele vai fazer insulina. Para que serve essa insulina? Ela serve para que a célula abra a porta GLUT4, para a glicose entrar. Vocês perceberam? Então, tem uma chave e uma fechadura e uma chave. Isso acontece em todos os hormônios. O hormônio estradiol, o progesterona, os hormônios da tireoide, testosterona e para os nutrientes, tudo acontece dessa forma dentro do corpo. Então, o corpo, ele faz o hormônio. A glândula vai lá e consegue fazer o hormônio. Só que daí, na hora que o hormônio vai entrar na célula, a porta está com problema, a porta está emperrada, a porta está obstruída, o hormônio não entra. Percebe? Então, quando essa porta está ocupada, é porque tem alguma coisa que está impedindo. Aí a pessoa faz o exame hormonal e o hormônio, ele está lá no sangue. O corpo fez, o exame dá ok. Só que a pessoa tem todos os sintomas de quem não fez o hormônio. Por que isso? O hormônio foi feito, só que o hormônio não entrou dentro da célula para desempenhar a função. Ele ficou lá no sangue e de lá ele foi embora, porque ele não conseguiu entrar. Então, a pessoa, ela vai ficar com todos os sintomas de quem não faz mais o hormônio, de quem não tem mais o hormônio. E aí, o que vai acontecer? Esse hormônio ficou lá na corrente sanguínea. Aí ele vai de novo, tenta entrar, a porta está emperrada. Aí ele vai de novo, tenta entrar de novo, a porta está fechada. Ele não pode ficar transitando dentro do corpo. Então, o corpo, num sistema inteligente,
ele vai fazer o processo de aromatização. Ele vai aromatizar esse hormônio. Ele vai transformar esse hormônio em uma outra coisa, para ver se ele consegue entrar em alguma fechadura. Na hora que ele transforma esse hormônio, ele fez um mimetismo molecular, esse hormônio passa a ser nocivo para o corpo. Então, o que eu quero que vocês entendam, aonde é que está o problema? O problema está na glândula que faz o hormônio? O problema está no hormônio que está lá no sangue? O problema está na célula que não consegue receber o hormônio porque a porta está emperrada, obstruída? O problema está na célula, está nessa porta emperrada. O resto está funcionando bem. Só que na hora que chega lá ele não consegue entrar, então o corpo é obrigado a transformá-lo, porque tem que tirar ele do sangue. Então, para ficar mais claro, quando a pessoa comeu muito açúcar, comeu um pratão de arroz, de feijão, de batata doce, de mandioca, tudo junto. Aí acabou aquilo, ela comeu um pudim. Ó, o tanto de carboidrato, o tanto de glicose que ela fez. O pâncreas tem que fazer 500 quilos de insulina para essa insulina entrar dentro do sangue e arrancar aquela glicose do sangue. O sangue não pode ficar com aquela concentração alta de glicose. Só que o pâncreas não consegue fazer 1 quilo de insulina. O que vai acontecer? Aquela glicose vai ter que ser armazenada às pressas e vai virar gordura. A pessoa vai engordar, vai fazer barriga, vai inflamar toda a pessoa. Acontece a mesma coisa com o hormônio. O corpo faz o hormônio, só que o hormônio não consegue entrar dentro da célula. Aí o que ele tem que fazer? Vamos mudar esse hormônio aqui, vamos modificar, fazer uma modificação molecular nesse hormônio. Para quê? Porque ele não pode ficar zanzando por ele, não consegue entrar, vamos modificar ele. Na hora que modifica ele, então o corpo fez um processo de aromatização. E é aí que começam as doenças. E é aí que está o grande problema do câncer. Então, deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Existe a portinha, existe a vaga, existe o sítio de ligação, existe o receptor para poder receber esse hormônio. Porém, esse receptor está ocupado. Porém, o sítio de ligação está fechado. Porém, a porta está emperrada. Ela existe, só que ele não consegue entrar. O hormônio não pode ficar na corrente sanguínea, porque ele precisa entrar dentro da célula. Ele não vai ter função na corrente sanguínea, ele tem função lá dentro da célula. O corpo pega esse hormônio e transforma em outro. Esse outro é nocivo. O nome disso é aromatização, é quando o corpo começa a aromatizar. Isso acontece muito em homens, que ele começa a ter a sua testosterona aromatizada. E aí ele começa a ficar com gordura como de mulher. Você já viu? Homens que têm flanco, né? Homens que têm culote, homens que o bumbum, o quadril cresce, homens que têm mama. É porque ele está no processo de aromatização. Então, os receptores estão obstruídos e a testosterona dele vai ser transformada em estradiol, que é um hormônio feminino nocivo para ele. No corpo da mulher, quando acontece esse processo, então esses hormônios, eles são transformados, eles passam a ser nocivos. E aí é um dos fatores para que ocorra o câncer. A multiplicação exacerbada de células. Então vamos lá. Uma testosterona pode ser transformada em estradiol. Aí o nível de estradiol fica elevado. E aí surgem problemas na mulher, como endometriose, ovário policístico, câncer de útero. Então, toda mulher tem testosterona, todas as mulheres. Essa testosterona, ela tem várias funções no nosso corpo, mas também está relacionada com a nossa libido. Aí a mulher, ela tá toda intoxicada, leva uma vida do jeito que ela quer, ela só come o que ela gosta, ela se sente feliz com isso, ela tá toda inflamada e a libido baixa. Por quê? Porque a testosterona que ela tem está aromatizando. A testosterona que ela tem não consegue encontrar receptor.
Aí o que que o corpo vai fazer? O corpo vai aumentar, vai transformar a testosterona em estradiol. Aí esse estradiol vai ficar muito elevado. Ele é nocivo. Por quê? Porque ele não é estradiol que o corpo dela fez. O corpo dela, o DNA dela sabe a quantidade de estradiol que tem que ser feito. Mas por causa da testosterona que não encontrou receptor, então a testosterona não entrou, a libido dela baixou, essa testosterona teve que ser transformada em estradiol, esse estradiol ficou em excesso, aí ele em excesso vai fazer endometriose, ovário policístico, até câncer de útero. E aí o que que ela faz? Eu preciso repor testosterona. Ela põe mais testosterona, a libido dela não sobe, o cabelo começa a cair e ela fica com uma síndrome de estradiol maior, uma síndrome estrogênica. E aí ela começa a ter esse monte de problema, mas eu estou repondo, não acontece nada, nasce até pelo, mas não consegue desempenhar a função. Não entra dentro da célula, então ela aromatiza. Então, resolve fazer a reposição hormonal. Então, para vocês entenderem aqui, reposição hormonal, modulação hormonal é maravilhoso. Suplementação de nutriente é maravilhoso no corpo limpo. No corpo todo intoxicado, não. Por isso que no protocolo eu tento colocar isso na mente dos participantes. Primeiro limpa, depois nutre. Como que chama o meu protocolo? Eu estudei muito para desenvolver ele. Detox LNT. Primeiro eu limpo, depois eu nutro aquele tecido. Depois que eu nutri, ele praticamente se cura sozinho. O T é de tratar, se eu precisar tratar alguma coisa. LNT, eu limpo, nutro e trato se for necessário. Muitas vezes, limpei e nutri, o corpo já faz o caminho da cura. Então, quando eu quero suplementar, eu preciso desintoxicar. Quando eu quero cuidar dos meus hormônios, eu preciso desintoxicar. É a primeira coisa. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. O hormônio, a gente está falando de hormônio. Então, o hormônio, ele consegue se ligar, né? Então, ele consegue se ligar no receptor do estradiol e no receptor da progesterona. E aí, o que que vai acontecer? Eu tenho aqui um hormônio que foi modificado. Espera só um pouquinho. Eu tenho aqui um hormônio que foi modificado. Então, ele vai conseguir entrar num receptor de estradiol ou de progesterona, fazendo uma disfunção endócrina. Então, o eixo endócrino, ele fica abalado. Então, o hormônio que o seu corpo produz, não consegue entrar. O corpo transforma ele num outro hormônio. Então, o corpo faz processo de aromatização. O hormônio foi elevado porque ele foi transformado. Então, peguei um exemplo, né? Peguei a testosterona, ela foi aromatizada e ela foi para estradiol. Então, eu aumentei o nível de estradiol dentro do corpo. Então, ele foi elevado acima do que o meu corpo faria. O que que isso vai fazer? Uma proliferação celular. Proliferação celular, multiplicação de células. Uma célula ali em cima da outra. Faz tumores. E se a pessoa tiver comendo muito carboidrato, carboidrato é glicose. A glicose é que dá energia para a multiplicação celular. Então, o tumor vai aumentar muito mais. Por isso que, nos casos de câncer, o primeiro alimento que a gente tem que tirar é o açúcar. Eu estava tratando uma pessoa de câncer com terapias integrativas, e essa pessoa estava com uma metástase hepática, né? Então, ela teve o primeiro câncer, foi no intestino, e tinha uma metástase hepática. E aí, quando essa pessoa chegou, ela já tinha sido tratada, né, do câncer no intestino, agora estava sendo tratada do câncer hepático, então ela já vinha de um longo período de quimioterapia, estava assim, né, bem desgastado, né, o organismo dela, a saúde emocional dela.
Mas ela já tinha, assim, vários médicos bons ali cuidando dela. Aí, quando ela foi indicada para vir fazer terapia comigo, é quando ela veio, eu falei, vamos começar, né, do início. Como é que é a sua alimentação? O que que você não pode comer? Ela falou, eu tenho uma nutri oncológica que me acompanha, tal. Eu falei, nossa, que ótimo, que bom, então você está bem amparada. Então, me fala, o que que você não pode comer? Aí a mulher me fala assim, eu posso comer de tudo? Tudo tá liberado. O meu médico liberou tudo, eu sempre pude comer de tudo. A minha nutri também libera tudo. Eu só não como de tudo porque eu passo mal. Porque depois da quimio eu vomito muito, então eu não como. Então eles falaram, o que você conseguir comer, pode comer, não tem problema. Eu falei, meu Deus, olha que visão, né? Horrorosa, né? Eu falei, pois bem, se você quer fazer o tratamento comigo, isso daí vai cair por terra. Porque você não vai poder comer uma série de coisas, eu vou ter que mexer primeiro na sua alimentação. Aí ela, ai, sério? Mas por quê? O que, por exemplo, que eu não vou poder comer? Aí, quando eu comecei a trabalhar isso com ela, foi assim, uma luta, porque as pessoas não querem aceitar, né? Mas ela fez um tratamento e foi uma benção, ela tá curada hoje, sabe? Foi assim um caso que foi difícil para mim, porque o caso dela era bastante grave, mas ela tá curada. Então, é uma benção. E ela sabe que ela nunca mais pode voltar para aquela vida que ela tinha, porque aquela vida que ela tinha adoeceu ela. A vida que ela tinha fez câncer. Então, ela não pode voltar para aquela vida, né? Ela precisa fazer uma vida diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? Que nós precisamos mudar aquilo que a gente está fazendo para a gente poder ter uma história diferente. Então, é muito perigoso fazer uma reposição hormonal quando o corpo está doente. Aí as pessoas falam assim: reposição hormonal, ela provoca o câncer. Não, gente. Não é a reposição hormonal que vai provocar o câncer, é o corpo que já está doente, querendo receber uma carga a mais de hormônio, não tem receptor para ele entrar, ele vai fazer um processo de aromatização, e aí sim ela vai ficar predisposta ao câncer. Então, fazer a reposição hormonal é super válido no corpo limpo, na pessoa que já aprendeu já a ter um estilo de vida saudável. Isso serve para o hormônio sintético bioidêntico. Eu, particularmente, não faria uma reposição com hormônio sintético. Eu não faria. Mas, se está sendo acompanhada pelo médico, e o médico não conseguiu enxergar nenhum problema nisso, e ele quer dar o hormônio sintético, a mulher confia nesse profissional, não tem problema nenhum ela confiar e fazer nele. Mas eu prefiro trabalhar com compatível, com bioidêntico. Então, eu uso um hormônio bioidêntico e faço modulação hormonal, tá? Então, eu faço isso em mim. Mas eu procuro manter o meu corpo limpo para que eu não venha ter prejuízo, né? Para que eu não venha fazer o processo de aromatização. Então, eu trato muitas pessoas que têm hiperestrogenismo. Então, ela tem uma quantidade muito alta de estrogênio, sendo que ela já está numa fase já de climatério. Então, o que está acontecendo no corpo dela? Aromatização. Tá? Então, ela tá fazendo a reposição e ele está aromatizando. Ou seja, ela está fazendo muito mais mal do que bem. Então, eu sempre digo, para com tudo e vamos agora limpar o terreno biológico. Com o terreno biológico, aí sim a gente pode voltar a fazer a suplementação, a fazer a reposição de hormônios, mas o primeiro passo é a gente evitar que ocorra esse processo. Então, como que a gente faz? Então, ó, a reposição dos hormônios é necessária, porém os receptores precisam estar livre para não ocorrer aromatização. Então, a gente tem que limpar os receptores hormonais. Mas o mundo está tão tóxico que os receptores estão todos ocupados diariamente. Então, vamos supor que eu fiz um processo de limpeza e consegui limpar os meus receptores. Aí hoje eu levanto
e passo um monte de creme no meu corpo, cremes que vão fazer com que meu corpo fique carregado de xenoestrógeno, por exemplo, e esse xenoestrógeno, eles vão entrar justamente em receptores hormonais. Então, é diariamente que a gente tem que se cuidar. É diariamente, é tomar cuidado com tudo que a gente faz todos os dias, tá certo? Não adianta eu faço um detox uma vez no ano. Não vai resolver. Eu preciso ter bons hábitos sempre. Eu preciso estar atenta a esses produtos sempre. Então, antes de nutrir o meu terreno, o meu corpo, eu preciso primeiro limpar, que daí eu vou garantir que o acesso está livre. Então, imagina lá um terreno baldio, cheio de mata, aquele matagal, e você quer fazer uma horta naquele terreno. Você pode chegar lá naquele terreno e jogar boas sementes para você fazer uma hortinha ali? Não tem cabimento, não é? Primeiro você vai tirar todo aquele mato, aquelas ervas daninhas, depois você vai adubar aquela terra lá, aí você coloca a semente. Então, se a gente quer brotar saúde, tem que fazer a mesma coisa. Primeiro a gente tem que limpar o terreno, depois você põe os suplementos, aí vai brotar a nossa saúde. É essa a primeira coisa que a gente precisa fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver. Doutora, essa live vai ficar gravada? Eu gostaria de passar para a entrada do meu irmão. Ele está com câncer. Nossa, e agora apareceu no pescoço. Pode sim, querida. Eu vou deixar gravado, sim, tá bom? Aí depois você me pede o link. Qual o primeiro passo durante o climatério que devemos fazer? O primeiro passo de todos, Luciana, é você fazer o meu detox LNT. Esse é o primeiro passo. Ali você aprende a limpar o seu corpo, a desintoxicar o seu corpo de verdade. São 21 dias. Ninguém faz detox tomando um chazinho ou tomando um suquinho detox. Então, ali em 21 dias eu ensino o que é desintoxicar o organismo. Detox deve ser feito quantas vezes por ano? Excesso dá problema? Limpar o corpo nunca vai dar problema, não, tá bom? Mas no protocolo eu sempre mostro para elas o que pode ser feito todos os dias, o que pode ser feito de vez em quando. Eu ensino tudo, eu explico tudo lá. Ah, entendi, Ivone, a sua enteada, tá? É muito triste isso, né? Mas vai ficar assim gravada, tá bom? Depois você me pede que eu te mando. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto para a gente finalizar. Então, quais são os tipos de toxinas que querem esses receptores, tá certo? Então, existe toxinas que vão entrar somente no receptor de hormônio da tireoide. Existe toxinas que vão entrar na própria glândula da tireoide. Por exemplo, o cloro da água, ele vai lá no receptor da sua tireoide. O bromo daquele pãozinho, sabe aquele pãozinho da padaria cheio de bromo? O bromato. Então, aquele bromo, ele vai entrar lá no receptor da tireoide. É aquela portinha que ele consegue entrar. E aí, na hora que você come uma comidinha que você pôs um sal iodado, aquele iodo não consegue entrar naquele receptor. Por quê? Porque o iodo é a chave, o receptor é a fechadura. Na hora que ele chega, a fechadura já está ou com bromo, ou com cloro, ou com flúor, porque esses quatro, iodo, cloro, bromo e flúor, eles são da família dos halógenos, eles têm peso molecular semelhante, então eles conseguem entrar e fechar a fechadura. O iodo vai lá, não consegue entrar. Não consegue entrar, a célula da tireoide não consegue fazer os hormônios tireoidianos. Por quê? Porque faltou ingrediente, faltou iodo, o iodo não entrou. Então, nós precisamos fazer com que essa substância que fechou, ela tenha que sair de lá. Nós temos que limpar esse receptor. A solução de Lugol faz isso. E aí consegue empurrar, vai empurrando, empurrando, até que libera. Sai o cloro, sai o bromo, sai o flúor. E aí, na hora que chega o iodo, ele consegue entrar, se conectar, e aí a tireoide consegue produzir os hormônios tireoidianos. Isso aqui é um pequeno exemplo para vocês entenderem. Então, se eu uso a solução de Lugol para poder tirar
o bromo, o flúor e o cloro, então eu não posso tomar uma água com cloro. Eu não posso escovar o meu dente com um creme dental cheio de flúor. Eu não posso ficar comendo esses pães cheios de bromo. Senão eu vou, de novo, obstruir esses receptores. Entendem? Então, por isso que a gente precisa estar cuidando diariamente. Então, eu falei de receptores da tireoide, por exemplo. Então, eu falei desses da família dos halógenos. Mas e os receptores hormonais? Então, os receptores hormonais, eles ficam obstruídos sempre por derivados de petróleo, derivados de plástico, pelos pesticidas, alguns tipos de metais tóxicos, por toxinas ambientais. Eles vão obstruir a porta, vão ocupar esses receptores. Então, quando eu penso em plástico, eu tenho que pensar o copo de plástico, o talher de plástico, a garrafinha de água de plástico. Isso daí vai fazer com que entre uma substância química que vai obstruir esse receptor. E daí o meu hormônio, meu corpo faz o hormônio, mas o hormônio não consegue entrar. O hormônio não consegue entrar, o que vai acontecer? Ele não pode ficar andando lá no sangue. Então, o corpo vai transformá-lo em outro hormônio. Então, eu vou ter um processo de aromatização acontecendo. Então, o meu outro hormônio vai ficar elevado, mas não o hormônio que eu criei, que eu fiz, e sim um hormônio que foi aromatizado. E aí ele vai trazer os riscos de doença. Então, se você consome derivado de petróleo, você pode olhar os produtos de limpeza, tanto de casa como de higiene pessoal, tem derivado de petróleo nele. Esse derivado de petróleo vai trazer o prejuízo. Tem silicone, tem parabeno, olha lá para você ver. Os plásticos de cozinha. Ah, vou pegar um queijo e vou embrulhar naquele plástico. Então, você vai estar consumindo esse tipo de produto que vai obstruir seu receptor hormonal. Doutora, obstruindo os meus receptores hormonais, eu posso ter problema de engordar? Sim, com toda certeza. Por quê? Porque você está fazendo com todo o eixo hormonal uma disfunção. Então, pode acontecer isso sim. Sabe aqueles recibos que a maquininha libera quando você faz pagamento no cartão lá que libera aquele recibo? Aquele recibo, só de você pegar ele, seu corpo já absorve um tipo de bisfenol. Aquilo lá também obstrui. Então, olha só, todos esses produtos encontrados, principalmente nos cosméticos femininos. Então, eles são xenoestrógenos. Então, eles vão sempre competir com os nossos hormônios. Então, com esses produtos, a gente vai agredir o corpo e vai criar o processo de aromatização. Então, maquiagem também tem isso, fora os metais, né? Então, a maquiagem tem essa cheia de alumínio, o próprio desodorante, o alumínio vai competir, por exemplo, com o mineral essencial que é o zinco. Então, para você entender que não é apenas um estilo de vida, gente, é questão de saúde e é questão de saúde hormonal. Então, para que vocês possam ter uma visão diferente daquilo que está intoxicando a gente. Então, pesticida está muito relacionado com o câncer de mama, com o câncer de útero, com endometriose, com queda capilar, com ovário policístico, com lipedema. Por quê? Porque o pesticida, ele vai fazer isso, o pesticida, principalmente o glifosato, ele vai obstruir esse receptor. E aí, o que o corpo vai fazer? Processo de aromatização. Por quê? Porque você está produzindo os seus hormônios, mas ele não consegue entrar, então ele vai aromatizar. Então, aí a gente começa a ter, o corpo começa a mostrar alguns sinais de que esses receptores não estão funcionando, eles estão obstruídos, porque o hormônio não entrou dentro da célula. Então, quais são esses sinais? Queda capilar, celulite, muita cólica, a endometriose, que nós estamos vendo a quantidade de mulheres novas, jovens com endometriose. Então, uma TPM muito exagerada, tudo isso são sinais. O corpo não está mais falando, o corpo está gritando, mostrando, eu estou cheio de xenoestrógeno. Então, nós precisamos começar a desintoxicar, a limpar, a remover o que já está dentro da célula e a remover a fonte. Pô, se esse produto aqui está cheio de parabeno, está cheio de
achando estrógeno, eu não vou mais usar isso aqui, não. Eu vou comprar um produto limpo. Se isso daqui está me prejudicando, eu não quero mais isso aqui, eu vou mudar também. Eu não vou mais comer nesses pratinhos aqui de plástico, eu não vou ficar tomando cafezinho em copinho de plástico. Por quê? Porque vai ficar liberando xenoestrógeno. Eu não vou usar essas garrafinhas de plástico, eu vou comprar uma garrafa melhor, uma garrafa de aço inox para poder me proteger mais. Você entende? É começar a remover a fonte que te contamina. Por isso que é importante você ter o conhecimento, porque daí você sabe aonde você precisa mexer. Vocês entenderam que isso tudo vem antes do médico. Isso tudo é prevenção. Quando você for lá no médico, depois que você já fez isso tudo, então você falando, eu já fiz a prevenção. Será que deu tudo certo? Vamos confirmar que está tudo ok, tudo que eu fiz? Então, isso que é a gente cuidar de verdade da nossa saúde. É quando a gente prepara o nosso terreno biológico. Então, as toxinas, elas não entram no nosso corpo, um balde de toxina que daí já mata a pessoa de uma vez. Toxina é envenenamento, é aos poucos, dia a dia, cada dia um pouquinho. Então existe um tempo para a célula adoecer. Então o corpo começa a dar sinais. Eu sempre repito isso, não vou cansar nunca de repetir. Ninguém vai dormir lindo, maravilhoso, e acorda com câncer. Ninguém vai dormir lindo, maravilhoso, saudável, e acorda com diabetes. Não existe isso. A célula precisa de um processo, dia após dia sendo agredida para poder fazer a patologia, tá certo? Então, quando eu falei para vocês que os hormônios estavam mudando o comportamento e que a mulher teve o comportamento modificado nos últimos anos, então, esses hormônios começaram a aromatizar, começou a acontecer uma mimetização molecular dentro do corpo, porque a carga emocional da mulher é maior. Estudos mostram que filhas primogênitas, por ter uma carga emocional maior, elas acabam desenvolvendo mais câncer. Mãe solo, né? Tá na moda falar isso hoje, né? Mãe solo. Mãe solo é uma falha grande, tadinha. É uma mulher que sofre muito mais. É uma mulher com uma sobrecarga muito grande. Deus não fez assim, Deus fez para dividir. E a mulher solo, ela é obrigada a fazer papel de pai e mãe, ela tem mais testosterona. Então, se ela está intoxicada, ela aromatiza muito mais. Mulheres que têm cargos elevados nas empresas, precisa tomar muitas decisões, competição, mostrar que é competente. Então, olha aí o comportamento modificando novamente. Então, essas mulheres têm um nível de testosterona mais elevado, porque precisa fazer um papel maior do que o papel que foi projetado para nós, né? Então, ela precisa mostrar algo a mais. Então, ela acaba fazendo com que o corpo dela fique mais suscetível. Essa carga emocional, ela acaba desenvolvendo, né? Dando as chances para o corpo fazer a doença. Aí você imagina somando isso tudo, o comportamento, as toxinas do dia a dia, os xenoestrógenos e ainda a presença dos parasitas dentro do corpo. Então, o terreno biológico fica pronto, preparado para poder fazer as doenças. Então, olha, não precisa fazer a reposição hormonal. A intoxicação já é suficiente para acionar o processo da aromatização. Então, intoxicadas, todo mundo vai ficar mais predisposta. Então, o câncer ele é multifatorial, mas se a gente cuidar dessa parte, olha o quanto que a gente pode evitar esse problema. Então, o primeiro passo é a gente identificar qual é o nosso terreno biológico. Então, eu tenho na minha consulta, eu faço isso, eu identifico qual a sua biotipologia e qual é o seu terreno biológico para poder tratar. Tem terreno biológico que é um terreno que tem muito mais fungos, outros que tem muito mais bactéria, outros que está cheio de metais tóxicos. A gente precisa identificar qual é o problema desse terreno para poder limpar o terreno, ver quais são as predisposições de acordo com a biotipologia de cada pessoa, os sintomas, relacionar sintoma com cada evidência de um terreno. E aí a gente tem uma forma de identificar, uma forma de entender como é que essa pessoa adoeceu, uma forma através da biotipologia, ver como é que ela pensa, padrão de pensamento, e tentar modificar isso tudo para poder minimizar todas as chances de doenças, tá certo? Então, a desintoxicação, ela sempre vai ser
O primeiro passo para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo funcione bem. Não adianta ter dinheiro para comprar os melhores bioidênticos, ter dinheiro para comprar os melhores suplementos, se o corpo tiver todo intoxicado. Então, desintoxicação. É isso que eu defendo, é isso que eu falo há tantos anos, tá certo? Esse é o primeiro passo para quem quer ter longevidade. Aí sim, você vai estar fazendo um preventivo para a sua vida. Aí sim vale a pena você fazer a sua mamografia, aí sim vale a pena fazer todos os outros exames, tá certo? Espero que todos vocês tenham aproveitado a aula, tenham entendido, que possa ter feito sentido para vocês. Doutora, me dê licença, eu preciso sair agora, depois converso com você. E também sobre o protocolo. Tá ótimo, querida, tá ótimo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu já vou, eu já vou fechar aqui. Deixa eu ver como que eu faço para interromper a gravação. Quero dar boa noite para todos, para quem vai assistir depois, né, essa aula. Então, eu vou dar boa noite, eu vou despedir, vou fechar e vou ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá bom?